Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e eu estarei ministrando o curso de assistente comercial. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Pessoal, estamos finalizando o capítulo 9, tá? Então, nós vimos os índices de desempenho, como é que a gente avalia esses resultados de vendas, e agora nós vamos abordar sobre os ajustes e as melhorias no processo de vendas, ok? Então, pessoal, análise de desempenho e resultados. Não é um exercício isolado, tá? É um ciclo contínuo de avaliação e aprimoramento que busca aprimorar as operações de vendas de uma organização. Então, vamos lá. Quando uma equipe comercial ela identifica áreas, né, que precisam de ajustes, é crucial a gente implementar melhorias para aumentar a eficácia do processo de vendas. Então, isso é natural. A gente viu onde que está tendo uma deficiência, nós vamos ajustar ali para trazer um aumento dessa eficácia, beleza? Então, turma, esse ciclo de melhoria contínua, ele não apenas vai fortalecer a equipe, mas ele também vai contribuir para a satisfação do cliente e o crescimento sustentável da empresa. Então, tá vendo como é que uma coisa, ela vai trazendo consequências positivas em toda uma cadeia? Então, é aqui nesse capítulo, nesse tópico 9.10, que nós vamos explorar em detalhes como os ajustes, né, e melhorias no processo de vendas podem ser implementados. Então, vamos lá. Primeiro, a revisão do pipeline de vendas. Então, pessoal, essa revisão, tá? Ela é uma etapa essencial para a gente identificar onde os clientes em potencial estão no processo de compra, tá? Então, a gente vai situar onde que vai estar esses clientes em potencial. Então, o pipeline de vendas, ele representa o estágio em que cada lead se encontra, ou seja, é o estágio em que cada cliente potencial ele se encontra, desde a geração até o fechamento desta compra, tá? Então, uma análise cuidadosa, ela pode revelar os pontos de estrangulamento ou quedas na conversão em determinadas etapas, ou seja, onde que está sendo aí o ponto em que esses clientes em potencial estão saindo? É na abordagem, certo? É na hora de fechar a compra, né? Então a gente consegue avaliar isso, fazer essa análise cuidadosa e trabalhar pontualmente. Então vamos para um exemplo aqui. Se muitos leads, pessoal, coloca clientes em potencial, tá? Então se muitos clientes em potencial, eles estão estagnados na fase de proposta, pode ser um indicativo de que as ofertas elas não estão alinhadas, tá, com as necessidades dos clientes, ou então que a abordagem dos assistentes comerciais elas precisam aí de ajustes, tá? Ah, como é que eu vou saber isso, Rafael? Feedback do cliente, tá? Por que, que ele não foi até o fim da compra? Então ele vai entregar ali o porquê que ele não efetivou a compra. Então, com base nessa análise, a equipe ele pode implementar mudanças específicas, por exemplo, como uma revisão dos argumentos de venda, tá? Melhorias na proposta do valor, ou até mesmo na capacitação adicional para os assistentes, para que eles tenham uma expertise para identificar isso e, durante a compra, a gente conseguir fazer essa taxa de conversão. Então, turma, essa revisão contínua do pipeline, ela garante que a equipe ela esteja sempre informada sobre o progresso das vendas e pronta aí para agir de forma rápida em áreas que desativam a atenção. Outro ponto, pessoal, é o treinamento e desenvolvimento da equipe de vendas. Então, investir em treinamento, desenvolvimento é uma das formas mais eficazes de melhorar esse processo de venda. Então, após a análise do desempenho, podem ser identificadas lacunas nas habilidades dos assistentes comerciais que impactam as qualidades dos resultados. Então, nós vimos ao longo do curso as técnicas, as formas de abordagem. Então, ou seja, se a abordagem que eu estou apresentando não está tendo efeito, eu posso mudar a abordagem, certo? Então, eu tenho que identificar se o meu cliente ele já tem um conceito ali dentro do produto, do serviço que ele está buscando, você já tem um pré-conhecimento, então eu já posso passar para algo mais consultivo. Se ele não entende nada, eu vou para uma abordagem mais direta, beleza? Show de bola? Então, essa análise, essa leitura, o assistente ele precisa ter, tá? Para saber qual que é o perfil do meu cliente e qual abordagem adequada eu tenho que ter, ok?
Então, isso, pessoal, esse treinamento inclui desde a falta, após essa análise de desempenho, né, pode ser identificadas essas lacunas das habilidades dos assistentes comerciais que impactam as qualidades dos resultados. Então, isso pode incluir, por exemplo, desde a falta de conhecimento sobre o produto até deficiências nas habilidades de comunicação e persuasão. Então, a gente precisa identificar qual que está sendo a deficiência, né, do nosso assistente comercial, dos nossos vendedores, e trabalhar em cima disso, se é a falta de conhecimento dos produtos ou as técnicas utilizadas, beleza? Então, turma, oferecer programas de capacitação personalizado, fazer com que eles participem de workshops, de treinamento em técnica de vendas específicas, isso pode ajudar a equipe, né, com ferramentas possíveis para ter mais sucesso no nosso dia a dia. Então, além disso, o coaching individual ele pode ser uma forma poderosa de aprimoramento de habilidades específicas, né, oferecendo feedbacks diretos e orientações personalizadas. Então, essa ênfase, pessoal, no desenvolvimento contínuo, ela não só melhora, né, a confiança e o desempenho da equipe, mas também ela vai demonstrar um compromisso com o crescimento profissional, o que pode aumentar a retenção de talentos, beleza? Ou seja, quando a empresa ela fornece essas ferramentas para o profissional também se sente abraçado pela empresa, ou seja, a empresa está investindo em mim. Então, eu vou me dedicar para fazer o melhor serviço aqui, né? O melhor que eu posso dar dentro da empresa. Outro ponto é ajustes na proposta de valor, tá? Isso daqui também é tido como um dos principais taxas, né, de desistência da compra dos clientes. Às vezes, as propostas que são feitas não atendem aí o bolso do cliente. Então, a proposta de valor é uma promessa que a empresa faz ao cliente sobre os benefícios e diferenciais de seu produto ou do seu serviço. Então, uma análise, né, de desempenho, ela pode indicar que uma proposta de valor não está ressoando com o alvo público. Tá? Então, isso resulta em baixas taxas de conversão. Então, nesse caso, pessoal, é crucial a gente revisitar e ajustar uma proposta de valor para garantir que ela atenda às necessidades e expectativas dos clientes. Às vezes, pessoal, o que acontece? Por mais que a gente divida, tá, um produto ou um serviço para o cliente, as parcelas não acabam atendendo o cliente. Tá? Então, o valor da parcela não atende. Então, se a gente aumentar de 10 para 12 vezes, às vezes, né, o cliente fica satisfeito. Então, a gente pode trabalhar essa questão das propostas. Faz a chamada em 10, ao longo da venda, a gente consulta o departamento se pode, né, passar para 12, né, ou seja, mexer nas parcelas, enfim, né, fazer com que ele dê uma entrada maior e depois consiga parcelar, porque às vezes ele não tem um dinheiro todo, mas ele pode dar uma entrada e reduzir o valor das parcelas. Então, né, isso tudo é conversado. Então, isso pode envolver uma realização de pesquisa de mercado para a gente entender melhor o que os clientes valorizam, né, e quais são essas principais preocupações deles no momento da compra. Então, comunicação eficaz, pessoal. A gente tira a informação do cliente, o que está dentro da capacidade dele, ok? Então, se isso atender a empresa, ok. Então, uma proposta de valor bem definida e adaptada pode aumentar de forma significativa a atração e essa retenção de clientes. Por quê? Essa proposta, pessoal, ela acaba fornecendo uma explicação sobre o que o cliente ele pode esperar ao escolher uma empresa, tá? Então, além disso, comunicar uma proposta de valor de forma eficaz em todas as interações de vendas é fundamental para garantir que a mensagem ela seja ressoada com os clientes em potencial. Outro ponto, pessoal, é a questão da adoção de novas tecnologias e ferramentas. Então, a tecnologia, né, ela desempenha um papel vital dentro do processo de vendas, né, hoje no mercado moderno. E após uma análise de desempenho, a equipe ela deve avaliar se essas ferramentas e as tecnologias atuais elas são eficazes e se estão sendo utilizadas de maneira adequada. Então, não adianta nada a gente ter uma Ferrari se a gente não sabe dirigir. Então, não adianta nada a gente ter um investimento grande em tecnologias, em dados, em resposta, se a gente não sabe analisar. Tá? Então, a adoção de novas ferramentas de automação de vendas, como CRM, né, análise de dados, pode ajudar e, com certeza, gente, melhora as operações de vendas. Reduz o tempo gasto em tarefas administrativas e acabam liberando mais tempo para os assistentes se concentrarem nas interações com os clientes. Beleza? Então, ferramentas de análise de dados, tá? Por exemplo, permitem que a equipe monitore o desempenho em tempo real e tome decisões informadas com base em dados precisos. Ou seja,
A gente alimenta uma planilha e automaticamente a gente vê gráficos de como está sendo as vendas em tempo real. Então a gente vê se as técnicas, se as abordagens que a gente está utilizando, se isso está surtindo efeito. Então essa integração dessas tecnologias pode melhorar, né, a eficiência e pode aumentar também a nossa produtividade. Como? A gente vai ver pelos índices do ticket médio, a taxa de conversão, né? E em última instância, investir os resultados de vendas, beleza? Então, pessoal, a gente também tem os feedbacks contínuos dos clientes. Isso é uma fonte valiosa de informações que podem orientar ajustes no processo de venda. Então, eu efetuei uma venda, pego o feedback do cliente. O que ele gostou mais, o que ele gostou menos, o que a gente poderia mudar no processo da abordagem, né? Das parcelas. Então, após uma análise de desempenho, é fundamental a gente estabelecer canais eficazes para a gente obter feedbacks dos clientes sobre as suas experiências de compra, via telefone, um formulário presencial ali, ou um formulário online que vai chegar no e-mail dele. Isso pode incluir pesquisas de satisfação, entrevistas ou grupos focais, tá bom? Então, pessoal, compreender as percepções dos clientes, né, sobre o atendimento, a qualidade do produto e o processo de compra em si, isso pode revelar áreas que vão mostrar melhorias ao longo do processo. E aí a gente analisa também a concorrência, que é um outro ponto que a gente pode ajustar também. Que a gente viu, né, nos tópicos passados sobre o benchmark. Então, a análise da concorrência é uma prática também que deve ser realizada de forma regular, né, como parte do processo de melhoria contínua. Então, a compreensão de que a concorrência está fazendo bem e onde eles podem estar falhando pode oferecer ideias para a gente aqui valiosas para a gente ajustar no nosso processo de venda. Então, a gente usa a experiência do outro para a gente aprimorar aqui o nosso empreendimento. Tá? Isso pode incluir análise de estratégias de marketing, ofertas de produtos, práticas de preço e também atendimento ao cliente. Então, pessoal, ao comparar os resultados de vendas de equipe com o benchmark do setor, a equipe ela pode identificar quais são as oportunidades de diferenciação e inovação. Eu vendo o produto A, eles também vendem o produto A. Só que a gente tem um diferencial que vai fazer com que a gente venda isso mais do que o nosso concorrente. Então a gente pega a deficiência dele e trabalha isso, tá? Então, por exemplo, se um concorrente ele está oferecendo um serviço de atendimento ao cliente que seja mais rápido e eficiente, a equipe aqui pode precisar considerar melhorias em seu próprio processo de atendimento para manter essa competitividade de rapidez e de eficiência. Então, turma, a análise da concorrência, ela ajuda a equipe a permanecer cada vez mais proativa e adaptável ao mercado em constante mudança. Outro ponto aqui que a gente tem que avaliar é a definição de novas metas e objetivos. Então, a implementação de ajustes, né, e de melhorias é importante, tá? É vital para a gente redefinir essas metas e os objetivos com base nos aprendizados que foram adquiridos durante o processo de análise de desempenho, tá? Então, a gente olha os KPIs e consegue ajustar e melhorar o nosso processo. Então, turma, essas novas metas, elas devem ser desafiadoras, devem ser mais alcançáveis e homologados com as mudanças feitas no processo de vendas. Então vamos, por exemplo, aqui. Se uma equipe ela melhorou a taxa de conversão por meio de treinamento, tá? E ajustes na proposta de valor. Então as novas metas, elas devem refletir esse progresso, incentivando a equipe a continuar se aprimorando. Então, se eu tinha traçado 15%, tá, de taxa de conversão e eu conseguir esses 15%, eu posso ver que melhorou e aumentar. Traçar novas metas, tá? Para a gente sempre estar no aprimoramento contínuo. Então, turma, além disso que a gente viu, é importante a gente garantir que essas metas sejam comunicadas claramente, né, a todos os membros da empresa, da equipe, tá? Permitindo que cada um compreenda a sua responsabilidade e a sua contribuição dentro do sucesso coletivo. Tá? Então, a definição de novas metas também ajuda a gente a manter uma equipe cada vez mais motivada, cada vez mais focada, criando assim um ambiente em que a melhoria contínua ela é valorizada e ela é recompensada. Tá? Então, para a gente finalizar esse tópico 9.3, o que a gente conclui aqui? Que os ajustes e as melhorias no processo de vendas, elas são fundamentais para o sucesso no longo prazo de uma equipe comercial. Então, através da revisão do pipeline de vendas, dos treinamentos da equipe, dos ajustes na proposta de valor,
na adoção de novas tecnologias, no feedback dos clientes, na análise da concorrência e na definição de novas metas, né, as equipes podem aí se adaptar e otimizar de forma contínua as suas operações. Então, pessoal, esse ciclo de avaliação, de aprimoramento, ele não apenas vai maximizar a eficácia das vendas, mas ele também contribui para a satisfação do cliente. E esse é o nosso objetivo também. Não é só aumentar a venda, é a satisfação do cliente, é a construção dos relacionamentos duradouros, que são essenciais aí para o crescimento sustentável da empresa e, mais uma vez, né, fazer com que a empresa tenha uma sustentabilidade no mercado. Tá? Então, isso é o ponto crucial. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Agradeço aqui a presença de cada um. E encontramos no próximo capítulo, que é o último capítulo do curso, capítulo 10, que irá abordar sobre o desenvolvimento profissional e a carreira. Beleza? Aguardo vocês no próximo capítulo.